Doutor Gilberto, como é que essa campanha Novembro Azul ela ajuda a conscientizar os homens sobre o câncer de próstata? Essas campanhas, né, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, enfim, eles vêm muito para alertar as pessoas quanto à importância da gente fazer essa busca ativa, né, que na verdade não é bem uma prevenção, mas sim uma busca ativa por diagnósticos precoces, né? É esse diagnóstico precoce que vai trazer a chance de cura para os pacientes, né? E é isso que é o importante. Vamos falar de fatores de risco e dessa prevenção, desse diagnóstico precoce, né? Quais são os principais fatores de risco para quem está nos acompanhando pela internet, para quem está nos acompanhando agora, que está no trânsito, está em casa, que está ouvindo a 101,5 FM? Quais são esses fatores de risco para o câncer de próstata? Vamos lá. Os fatores de risco para o câncer de próstata são bem determinados, tá? É a idade, né? A idade é um fator de risco muito importante. Quanto mais idoso é o homem, maior a chance. Origem negra, né? Então aqueles pacientes que têm origem negra, eles têm uma propensão maior para o câncer de próstata e um câncer mais agressivo. A obesidade também nessa mesma linha e principalmente história familiar, né? A história familiar não só de câncer de próstata, mas também, vejam, câncer de mama e alguns outros tipos de câncer do trato digestório, entre outros, né? Então, famílias que têm câncer, é muito importante os homens também se preocuparem com a próstata. Agora, existem medidas preventivas que podem reduzir o risco de desenvolver câncer de próstata, doutor Gilberto, ou não? Infelizmente, a gente não tem isso, né? Algum remédio, uma quimioprevenção, comer menos carne gorda, usar menos álcool, fumar menos. Isso para a próstata, hoje a gente não tem nenhum dado científico forte que nos diga, ó, se tu não fizeres isso, tu diminui os riscos. A gente não tem isso, Drica. Então, assim, o mais importante realmente, que a gente chama de prevenção, o que é? É fazer avaliação anual com seu urologista a partir dos 40, 45, para quem tem história familiar, ou quem tem fatores de risco, ou a partir dos 50 em geral, né? Diferente de outros cânceres, como de bexiga e de pulmão, que o cigarro está muito envolvido. Para a próstata, não, a gente ainda não tem isso bem documentado. Aderbal? Chega algum momento em que a pessoa tem e não sabe, desapercebido, né? Porque o homem ele não é muito caprichoso nesse negócio de fazer prevenção de nada, muito menos de câncer de próstata. Quer dizer, alguns preconceitos, essa história toda que tem por aí, né? Mas passa despercebido, quer dizer, o que é que ele deve sentir para ele saber que pode ter? Vai passar sempre despercebido, Aderbal. Não tem como? Não tem como. Porque diferente da mama, que é um órgão externo, superficial, a mulher consegue sentir um caroço. A próstata, ele não dá nenhum sintoma. Zero. Aqueles sintomas urinários que o homem pode ter após os 40, 45 anos são relacionados à hiperplasia da próstata, que é o inchaço benigno, né, digamos assim, não ao câncer. O câncer ele só vai dar sintomas nas fases tardias, onde quando já não dá para fazer nada. Quando a gente já não tem muito mais o que ofertar para o paciente, né? Então, por isso desse alerta, né? Por isso dessas campanhas que são tão importantes. Até porque para a mulher palpar um nódulo na mama também não é tão comum, né? Então, isso é muito importante. A pessoa se conscientizar que a prevenção é ir no seu médico. Assim como de um infarto. Qual é a prevenção de um infarto? É ter uma alimentação saudável, é baixar o colesterol, é não fumar, não se estressar, controlar a pressão e ir no cardiologista. Porque muitas vezes o cardiologista precisa fazer algum ajuste. Porque mesmo assim tu podes infartar. Quer dizer que o sujeito acha que está numa dieta boa, que não tem vício nenhum, não come demais, está tudo bem? Pode não estar. Pode não estar. E vejam, esses dados que a Drica passou, a cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata. Então, aqui é muito comum o ferino, né? Se tu tá lá no teu ferino com 18 amigos, quantos vão ter câncer de próstata? 3. Ao longo da sua vida. Né? É muita coisa. Agora, doutora, a gente já falou, o Aderbal até já citou alguns mitos, né? E de repente até tabus
que são mais comuns, que impedem os homens de se cuidarem, né, com prevenção e de realizar os exames que são necessários, como o PSA, como o toque retal. Eu queria que o senhor falasse justamente um pouquinho sobre isso, para desmistificar e também quebrar esses tabus. Eu acho que isso é o mais importante dessas campanhas, sabe, Drica? Primeiro que, assim, não existe o exame da próstata, ponto. Né? Assim como não existe o exame da mama ou o exame do coração. É um conjunto de fatores, é uma avaliação que a gente faz. O exame de toque, que muitas vezes tem esse estigma, é um exame que dura 6, 7 segundos, não tira a masculinidade de ninguém. Não, muitas vezes, dependendo se tu tens o mesmo urologista sempre, tu não precisas fazer todos os anos. Tá? É algo que cada vez menos a gente tem menos empenho, digamos assim, porque hoje a avaliação melhorou muito, a gente tem vários exames que nos ajudam a diagnosticar um câncer. O PSA é fundamental, mas ele tem um gatilho muito importante. Ele não dá diagnóstico de câncer, e isso é uma armadilha muito grande. Os homens fazem PSA muitas vezes, eles mesmos pedem o exame, né? E isso está errado, porque o valor de referência não dá diagnóstico. Cuidado. Então, assim, essas campanhas, elas nos mostram a real situação da doença. Né? Eu acho que é muito importante a gente falar de esperança. O câncer de próstata, ele é curável. Ele não é sentença de morte. Com certeza. Não é uma consulta com o urologista, um exame de toque que vai te trazer um problema. Pelo contrário. Mas, além do PSA e do toque retal, que são os mais comuns, né? Que tipo de outro tratamento se pode fazer? A gente tem ultrassom da próstata para muitas vezes estimar o volume maior dela, para relacionar com o PSA, com a idade. Existe a ressonância multiparamétrica da próstata. Essa é mais importante. Que hoje tem uma acurácia muito grande para a gente identificar lesões. E o exame que dá o diagnóstico, que é a biópsia da próstata. Nenhum outro exame dá diagnóstico que não for a biópsia. Ponto. Quer dizer, colher o material. Exatamente. O toque e o PSA, eles servem para simplesmente criarem uma dúvida, uma suspeita de câncer. A partir daí eu vou para a ressonância e se tiver alguma coisa alterada eu vou para a biópsia. Esse é o caminho do diagnóstico. Doutor Gilberto, nós temos mais alguns minutinhos antes de concluirmos o nosso quadro de entrevista do dia. Vamos falar um pouquinho do prognóstico, né? Do tratamento e do prognóstico. Quais são os principais tratamentos disponíveis atualmente para o câncer de próstata, para quem nos acompanha? Vamos lá. Dividindo a próstata, o câncer de próstata em 2 estágios, a grosso modo. Quando ele está na próstata ainda e não saiu com metástases, é um tratamento. E aí a gente tem a cirurgia, a gente tem a radioterapia, às vezes a radioterapia com hormonioterapia, ou até, vejam, se o tumor ele é um tumor bonzinho, digamos assim, não se faz nada, só se faz vigilância ativa. A gente segue esse tumor. Isso para um diagnóstico de câncer parece ser até meio bizarro, mas não é. Quando a doença já saiu da mama, da próstata, a gente já não tem mais a cura. Então, a gente precisa controlar a doença. E aí vem a hormonioterapia, vem a quimioterapia, vem, às vezes, uma cirurgia para desobstruir o paciente quando o tumor está obstruindo o canal da uretra. E, às vezes, uma radioterapia, né? Em alguma metástase para controle da dor. Então, o tratamento, vejam, ele muda radicalmente com o estágio da doença. Por isso que pegar no início é tão importante. E o que influencia o prognóstico do paciente? É o estágio. É o estágio. E é o tipo do câncer. Porque a gente fala câncer de próstata. Isso é uma família, digamos assim. Lá dentro a gente tem tumores agressivos e tumores bem menos agressivos. Um tumor agressivo eu preciso ser muito agressivo no tratamento. E um tumor pouco agressivo eu posso só vigiar ele. Monitorando. Exatamente. Agora, para a gente concluir, o que o futuro reserva para a prevenção e tratamento dessa doença? A gente tem muitos estudos mesmo, tentando identificar um câncer de próstata de uma forma menos agressiva, digamos assim, né? Com biópsias líquidas, direto do sangue, enfim. Mas a gente ainda não chegou lá. E talvez na próxima década a gente ainda não tenha isso no uso diário. Então, eu acho que o futuro
nos traz é essa consciência. Acho que o mais importante dessas campanhas é isso. O futuro é hoje, então. O futuro é hoje. É as pessoas entenderem que cuidar da sua saúde é cuidar da sua família. Porque se eu falto hoje por um câncer, eu deixo a minha família na mão. E as meninas, desde os 13, 14 anos, vão no ginecologista. E os meninos não vão no urologista. Então, essa consciência precisa ter. Essa quebra de paradigmas, Essa né? quebra de paradigma.